Perfeito, obrigado. Senhor Marcelo, o senhor então vai ser ouvido como testemunha, indicada pelo Ministério Público Federal e também pelas defesas. Nesta ação que eu já mencionei, o senhor como testemunha tem o compromisso legal de dizer apenas a verdade do que lhe for perguntado, sob pena de ser processado criminalmente. Também é de conhecimento que o senhor celebrou um acordo de colaboração, pelo qual o senhor também fica compromissado a não permanecer em silêncio e responder às perguntas que forem feitas sob pena de uma violação desse acordo. Perfeito? Perfeito, excelência. Então, desde já, eu passo a palavra ao Ministério Público Federal. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os presentes. Senhor Marcelo Odebrecht, bom dia. Bom dia. Peço ao senhor que decline qual era o cargo que o senhor ocupava no Grupo Odebrecht entre 2010 e 2015. Só antes, por uma questão de ordem, eu gostaria que fosse informado quem está presente aí na sala de audiências, por gentileza. Bom dia. Defesa de Wagner Pinheiro de Oliveira. Nome de Vossa Excelência? Acho que tem que chegar mais perto. Deve chegar mais perto. Defesa de Wagner Pinheiro, Ana Caroline Vasconcelos do Prado. Mais alguém presente? Defesa de Poutite, Matheus Silveira Couto. Defesa de José Nogueira Filho, bom dia, excelência. Bom dia. Daniel Alberto Casagrande. Defesa de Marcelo Odebrecht, Diogo Web Lima. Somente. Saúdo também os ilustres advogados aí de São Paulo. Pode prosseguir, doutor? Então, eu formulo ao senhor novamente a questão. Qual o cargo que o senhor ocupava no Grupo Odebrecht entre 2010 e 2015? Nessa época, eu era diretor-presidente da Odebrecht S.A. e, no caso específico para essa ação, eu era presidente do conselho da Odebrecht Realizações Imobiliárias. E qual era a função exercida por Paul Altite? Qual a função exercida por Paul Altite no Grupo Odebrecht nessa mesma época? Paul era o líder empresarial da Odebrecht Realizações Imobiliárias, que se conhece como, fora se conhece como presidente executivo da empresa. Foram identificados no seu computador pessoal, devidamente periciado pela Polícia Federal no bojo das investigações da Operação Lava Jato, uma série de e-mails referentes ao empreendimento Torre Pituba. Eu vou me referir aqui inicialmente a um e-mail datado de 3/2/2010. É um e-mail que consta do evento 3. Evento 3. Mas qual? Um momentinho só, é porque acho que estamos com problema de som aqui. Eu só pediria, existe algum outro aparelho aí próximo? Está dando uma interferência aqui, um ruído? Aqui não. Aqui não. Então vamos prosseguir? É o documento constante do evento 3, anexo 134. É um e-mail datado do dia 3/2/2010, em que o senhor Paul Altite dirige-se ao senhor Marcelo Odebrecht. Eu vou ler aqui um trecho, se refere a vários assuntos, mas no que interessa da estação penal, o senhor Paul Altite diz ao senhor Marcelo: o Mário Soares é nosso cliente no Dimension do Rio e tem enorme penetração na Petros. Me procurou na semana passada para mostrar contrato assinado entre eles e a Petros para a construção de um prédio para eles e que será alugado para a Petrobras em SSA, atrás da sede deles no Itaigara, ao lado do Parque da Cidade. É um desafio, pois o projeto vai ter que ser desenvolvido Green Building AAA na modalidade primeira Tower,
mas com valor, com maior sofisticação, com cerca de 250 a 300 mil metros quadrados de área construída. O mundo tem 180, para você ter uma ideia. Achamos que é um negócio para uns 400 ou mais M de reais. O prazo é super curto, pois a Petros pediu 900 dias para entrega. Vamos ter que organizar a concorrência e garantir a obra em regime de administração. Acho uma enorme oportunidade, até porque eles vão repetir o conceito em Santos, onde estamos tentando fechar na permuta um excelente terreno para corporativo. O cliente não é a Petrobras, mas sim a Petros, e o projeto arquitetônico vai ser feito por nós. Temos a equipe em SSA, até porque o projeto, em patamares, deve atrasar em função de problemas urbanísticos no terreno, e o Mundo Plaza acaba em setembro desse ano. Posso ir adiante? Te pergunto para que não haja discussões se seria tema da CNO. Acho que faz parte do nosso conceito de Serviços Imobiliários Integrados, SII, para clientes corporativos. Obrigado. O senhor tem conhecimento dessa mensagem? Sim, doutor. Nessa mensagem, o senhor responde: ok, de todo modo, avise a MF e BJ para que saibam. Eu pergunto ao senhor, o senhor, Paul Altite informou o senhor sobre essa construção da nova sede da Petrobras em Salvador. O senhor respondeu dizendo para Paul Altite avisar MF e BJ a respeito. Quem são MF e BJ? Só um detalhe, doutor. Na verdade, essa minha resposta foi decorrente da... A razão que Paul me mandou este e-mail foi exatamente ao fim da mensagem dele, porque ele estava perguntando se ele podia ir diante, porque havia naquela época, às vezes, alguma discussão sobre se alguns empreendimentos caberiam à construtora ou à empresa imobiliária, porque havia uma divergência na época, Júnior, que era da construtora, achava que algumas obras prediais para clientes públicos deveriam caber à construtora e não à área imobiliária. Então, o Paul faz justamente no final daquela mensagem dele essa pergunta para mim, se ele pode tocar, então, esse projeto dentro da empresa imobiliária e não, provavelmente, da construtora. Eu, de minha parte, eu disse que eu estava ok. Eu também entendia, eu tinha esse mesmo entendimento do Paul, de que não era uma coisa perto da construtora, era um empreendimento imobiliário. E aí eu pedi para ele avisar a Márcio Faria, o MF, que é um hábito dentro de casa, dentro da organização, sempre havia algumas pessoas que tinham uma relação mais próxima com determinados clientes. E a preocupação que tinha era sempre que algum outro negócio, algum outro executivo fosse trabalhar junto a esse cliente, que ele desse ciência para esse executivo que tinha uma atuação mais próxima. Como o Márcio Faria, dentro da construtora, era quem tinha uma atuação mais próxima da Petrobras, eu pedi para a Paul manter isso informado. Faria isso para qualquer outro tipo de cliente também. E no caso de BJ, era justamente Benito Júnior, para deixar claro que aquela obra não seria da construtora, e sim da empresa imobiliária. Pois não. Nesse mesmo e-mail, Paul Altite diz que Mário Soares estava envolvido nesse empreendimento. O senhor conhecia Mário Seabra Soares? Pelo nome, eu não me lembro de ter tido contato com o Mário Soares, mas pelo nome, no fundo, tem uns três Soares, eu acho que é o Carlos Manuel, o Mário na Bahia, eu sempre confundo, mas o nome é bem conhecido lá na Bahia. Por isso que o Paul, inclusive, sempre menciona ele, porque ele sabe que é um nome conhecido. Eu me refiro agora em seguida a um e-mail constante do anexo 136 do evento 3, é um e-mail de 19/4/2010, em que Paul Altite informou o senhor que à noite iria a jantar com o diretor do investidor de 400M no prédio em SSA, patrocinadora do cliente do MF, como ele refere. Então, Paul Altite diz aqui nesse e-mail, de 19 de abril. Marcelo. Eu pulei aqui, pera um pouco. 19 de abril, às 8h49 da manhã. Bom dia, Marcelo.
fala aqui de um outro assunto, de Alpha Park, e em seguida diz: hoje à noite eu vou jantar com o diretor do investidor de 400M no prédio SSA, patrocinadora do cliente do MF. A OAS entrou no jogo, mas como o Soares está envolvido, eles não podem pressionar contra, pois o Léo não pode se dar ao luxo de ter um problema com a família, pois a relação é muito delicada até hoje. Estive com o Léo, com o BJ, para a agenda ser a mais ampla possível. E vamos ver se costuramos um acordo. E prossegue com um outro assunto. Eu indago ao senhor, Paul Altite informa então sobre esse jantar com o investidor de 400M no prédio, patrocinadora do cliente do MF. Patrocinadora do cliente do MF é uma referência a Petros? Não, é uma referência exatamente a Petros, a patrocinadora do cliente de Márcio Faria. Então é a Petros. E quem era o diretor da Petros que iria se encontrar com o Paul Altite? Não sei, eu não me lembro de Paul ter me mencionado o nome. Seria Newton Carneiro? Olha, de fato, o que eu conheço desse projeto, esse projeto é um projeto que, no fundo, como ele não demandava um apoio político de minha parte, ou eu não tinha que tomar nenhuma decisão, era um projeto que, basicamente, o que eu me lembro é o que está nos e-mails. Tá? Eu só me lembro, de relação a esse projeto, é o que está nos e-mails. É por ter falado do Léo, alguma menção a Vacari e ao Soares. E ele mencionou esse diretor da Petros, mas eu não me recordo dele ter falado para mim o nome desse diretor em nenhum momento. Mas o senhor disse, ele mencionou a mim esse diretor? Não, eu não me lembro dele ter me mencionado o nome desse diretor. Nesse mesmo e-mail, o senhor Paul Altite informou ao senhor que a OAS entrou no jogo, mas como o Soares está envolvido, eles não podem pressionar contra, pois o Léo não pode se dar ao luxo de ter problema com a família. Léo, o senhor está se referindo a Léo Pinheiro? Léo Pinheiro. O que significa que Léo Pinheiro não podia ter problema com a família? É porque Mário Soares é irmão de Carlos Soares, antigo sócio da OAS? Bem, o que eu entendi desse projeto, eu me lembro, é o seguinte: esse projeto foi contratado pela Petros junto. Mário Soares tinha um contrato com a Petros e nos escolheu, tá, para tocar o projeto. Só que parece que havia alguma sinalização política de que esse projeto caberia ao OAS. E aí teve essa discussão. E aí a preocupação, e aí vê pelos e-mails que é enviado, sempre o Paul, na verdade, a única coisa que ele me comenta sobre esse projeto é justamente nessa questão da relação com a OAS, porque era uma preocupação óbvia, porque a OAS era a nossa sócia em vários outros empreendimentos, às vezes, inclusive, a gente tinha alguns períodos de estresse em alguns como sócio. Então, essa era uma preocupação. Então, o Paul estava sempre, de certo modo, me atualizando sobre essa questão da relação com a OAS. E no caso específico, a OAS foi fundada, tinha um Soares, se eu não me engano era o Carlos Soares, não sei qual é exatamente o parentesco que tem o Carlos Soares com o Mário Soares. Tinha o Carlos Soares, mas imagino que seria da minha família, que era um dos fundadores da OAS. E eles saíram ao tempo da OAS e parece que sempre houve algumas arestas entre o sócio que permaneceu na OAS, que era o Mata Pires, e vis-à-vis o Soares. Então, sempre que havia essas discussões, eu acho que, pelo que o Paul está dizendo, não conheço mais detalhes, mas deveria ter alguma preocupação do Léo em não alimentar essas arestas que poderia continuar a haver entre a OAS e o Mata Pires e o Soares, a família Soares, de certo modo. Me refiro agora a um e-mail da noite do mesmo dia 19/4, constante do anexo 136, evento 3, em que o Paul Altite mais uma vez dirige-se ao senhor: Marcelo, estou saindo de jantar com o diretor da patrocinadora do cliente do MF. O senhor já esclareceu, então, que se trata da diretor, portanto, da Petros. É isso? Exato. Perfeito. O nosso tema é a obra de SSA 400 a 500M. Eles assinaram um contrato com o Mário Soares, que nos escolheu. Essa referência que o senhor fez, então, anteriormente.
Perfeito. Aqui a empresa responsável pelo gerenciamento da obra havia, então, escolhido a Odebrecht para fazer a obra. Esse é o meu entendimento, isso é bastante comum na imobiliária. Certo. Prossigo aqui na leitura do e-mail. A OAS entrou via V, entre aspas, /SP, mas ela não sabia que o Mário estava contratado. Vamos ter que nos entender e a pessoa que nos pediu para ir ao V para ratificar isso. Quando o senhor se refere a V, e em resposta a esse e-mail, que depois prossegue aqui com outros temas, o senhor diz: entendo que V é o contato de BJ. Quem é a pessoa indicada como V? V é o Vacari, porque dentro da empresa, a relação de Vacari maior era com o Júnior. Aquilo que eu falei, sempre tinha uma pessoa ou um cliente, tinha uma pessoa interna que tinha maior relação. Então, no caso, V é o Vacari, que seria uma pessoa da relação maior de Júnior. E por que eles teriam que, o Altite teria dito, teria que ir a pessoa que nos, vamos ter que nos entender, e a pessoa que nos pediu para ir ao V para ratificar isso. O senhor pode explicar? É o que eu mencionei antes. Eu achei, doutora, que, veja bem, a gente entrou tendo a escolha do Mário Soares, mas parece que havia algum tipo de sinalização política. A gente sabia que, na verdade, era conhecido que a Petros era uma área de influência, digamos assim, do PT, e parece que, por conta dessa influência política, havia tido uma sinalização para a OAS de que esse projeto caberia a eles. E aí, quando houve esse estresse, eu acho que o pessoal tentou exatamente fazer uma sociedade para evitar esse estresse, inclusive na relação de duas empresas que têm muitos interesses comuns. Certo. Eu me refiro aqui ao um e-mail seguinte, constante do anexo 137, ainda do evento 3. Mais uma vez, Paul Altite dirige-se ao senhor, no dia 29, então, de abril de 2010. Inicia com uma outra temática aqui, e depois: amanhã estarei com o Léo e BJ para negociar a saída deles do prédio em SSA. Obra pode chegar a 400/450 mm. Usamos o Mário Soares para pedir ao Léo para não atrapalhar ele. E prossegue aqui. O senhor responde: ótimo, cuidado com os estresses recentes com Léo. PL pode lhe dar detalhes. O senhor, então, poderia explicar novamente se essa saída que o senhor referiu é na linha da sua resposta anterior aos questionamentos que eu fiz? Doutora, é importante dizer assim, eu não me lembro nada mais do que está nos e-mails, mas tentando aí ser claro em relação ao que está nos e-mails, exatamente, em alguma maneira, naquela altura, porque teve várias idas e vindas, né? Nesse momento, o Paul achou que estaria indo lá para negociar com o Léo a saída, estaria tido encontro com o Júnior. Parece que esse encontro acabou nem havendo, ou pelo menos o Júnior não estava presente, porque teve um problema com a filha, tá? E nesse momento eu alertei ele, porque justamente, algo que me trouxe muito, eu não me lembro o caso específico, nós estávamos vivendo algum estresse com a OAS. E aí eu pedi, inclusive, para a Paul ficar atento a isso, quer dizer, não era para ele aumentar ainda mais uma relação estressada que a gente tinha vários projetos em comuns, inclusive um estaleiro na Bahia, que era uma sociedade grande, entendeu? Então eu imagino que foi isso, não me lembro exatamente qual foi o estresse que eu tinha. Era muito comum a gente ter esse tipo de estresse, às vezes, na relação, e a gente tinha cuidado de não ter estresse ainda mais. Aqui, PL pode lhe dar detalhes, é Paulo Lacerda que está copiado nesse PL é Paulo e-mail? Lacerda. Era a pessoa na empresa que fazia, às vezes, o meio de campo com os LEs e alguns sócios. Então, ele faz essa relação lá, ele quer saber qual é esse estresse
Eu não me lembro exatamente qual. Podia ser em relação a qualquer projeto, podia ser em relação a projeto do exterior. Certo. Prossigo aqui agora com o e-mail constante do anexo 81 do evento 3. Já um e-mail datado de tempo adiante, do dia 30/12/2014. O senhor que envia inicialmente aqui a mensagem a Paul Altite, dizendo: esperamos que o nosso sócio no projeto Pituba não tenha metido os pés pelas mãos, feito algo errado e deixado rastro que nos comprometa. Quem era o sócio do projeto Pituba? Aqui é a OAS que o senhor está se referindo? Eu acho que eu estou me referindo à OAS, com certeza. Eu não acho que eu estou me referindo a Soares, não. Eu não posso afirmar com 100%, mas eu acho que me referi à OAS. E o que o senhor quis dizer com meter os pés pelas mãos e deixar rastro que nos comprometa? O senhor se referia a pagamento de vantagens indevidas? Bem, apesar de o Paul, nesse caso específico, ele nunca ter me informado, pelo menos eu não me lembro de ter me informado de nenhum pagamento indevido, é sabido que para se atuar, digamos assim, junto a qualquer área, qualquer empresa ou fundo de pensão que tem influência política, era sabido que de alguma forma a gente tinha que atender os interesses políticos estabelecidos nas diretorias, tá? Então, apesar de eu nunca ter sido informado, eu deduzia que havia algum tipo de coisa, poderia haver algum tipo de coisa. Então, naquele momento já tinha se iniciado o Lava Jato e eu estava preocupado em relação, mesmo que a gente não tivesse feito nada, até porque a gente já entrou através do Mário Soares, e ele também sabia que a gente não tinha uma relação na Petros, quer dizer, a gente nunca teve uma relação próxima com os fundos de pensões, por outros motivos aqui. Então, mas eu sabia que mesmo que a gente não tivesse feito, talvez a OAS pudesse ter feito alguma coisa, até porque tinha aquele compromisso político. Então, eu tinha essa preocupação de que não tivesse sido feito nada equivocado e que tivesse deixado aí os rastros que pudessem prejudicar a gente. O senhor disse feito algo através de Mário Soares? O senhor tinha, então, conhecimento de pagamento de vantagens indevidas por intermédio de Mário Soares? Doutora, eu procuro diferente. Conhecimento, não. Tá? Mas é aquela história, eu deduzo que nós entramos no projeto através do Mário Soares. E eu deduzo que o Mário Soares, para conseguir esse projeto junto à Petros, ele deve ter tido algum entendimento. Eu estaria se leviando se eu dissesse qual foi o tipo de entendimento. Agora, é o que eu digo para a senhora, a gente sabe que naquela época, para ter uma atuação junto a áreas que tinham interferência política, como era o caso da Petros, algum entendimento político teria que ter sido. Mas por que o senhor teria feito referência, desculpe interrompê-lo, a rastro que nos comprometa? Exatamente, porque se houve algum tipo de entendimento, algum tipo de acerto político, algum tipo de pagamento indevido, poderia haver algum rastro desse pagamento que nos comprometesse. Mesmo que nós não tivéssemos feito e nosso sócio tivesse feito, poderia chegar a nós. Eu volto a afirmar, doutora, nesse projeto específico, eu não me recordo do Paul, tudo que eu tenho está nos e-mails, meu computador está com a Polícia Federal, diferentemente de outros projetos, em que o Paul, inclusive, me menciona algum pagamento devido. Neste projeto específico, eu não me recordo de o Paul ter me falado. Agora, eu deduzo que, de algum modo, o Paul, ou Mário Soares, ou a OAS, deve ter feito algum entendimento político. E o senhor estava preocupado com isso por causa da prisão de Léo Pinheiro, ocorrida imediatamente antes, no dia 14/11/2014? Não é só isso, mas todo o projeto, toda a investigação Lava Jato, né? Não apenas isso, mas a própria investigação Lava Jato, que envolvia a Petrobras. Mas, nesse caso, então, o sócio da sua empresa era a OAS, cujo o dirigente Léo Pinheiro havia sido preso no dia 14/11/2014, senhor Marcelo. Por isso, é o que eu estou dizendo, eu estava preocupado não apenas por conta de que o Léo tinha sido preso, mas também
foi a Lava Jato como um todo. Então, independente, veja bem, o Léo foi preso, se não me engano, em novembro. Esse e-mail aqui é de 30/12, quer dizer, não foi necessariamente só pela prisão, mas sim, a prisão teve o peso. Por isso que eu digo, eu não posso dizer com certeza, porque para mim não era claro exatamente qual era a relação de sociedade que tinha nós, OAS e Mário Soares. Eu acho que nunca detalhou, mas eu acho que aqui a gente está se referindo ao OAS. Eu acho que eu estou me referindo ao OAS. Nesse mesmo e-mail, então, após a sua exposição de preocupação, não tenha nos deixado rastro que nos comprometa, Paul Tite responde ao senhor: estamos checando isso há 6 meses. Nosso lado, ok. Nosso lado, ok. 2, SPE, idem. Nós auditamos e nada saiu de lá. Checamos tudo. 3, gerenciador checado contabilmente. Fragilidade telefônica difícil de checar. 4, sócio, não tenho controle como fizeram, mas nunca via SPE. O que quer dizer se nunca fizeram? Como fizeram, aliás? O que quer dizer se como fizeram? Fizeram pagamento de vantagens indevidas? Ele falou exatamente que ele não teve controle de como fizeram. Aí pode ser o acerto político, o pagamento devido, o entendimento político, quer dizer, ele não sabe como foi feito. Não, mas o entendimento político via SPE? Como o entendimento político pode estar retratado em contabilidade? Em contabilidade ou em registros? Gerenciador checado contabilmente. O senhor poderia explicar cada uma dessas respostas de Paul Tite? O que ele respondeu? Que do nosso lado não havia problema. Isso quer dizer várias coisas. Ou que a gente não fez nenhum acordo, ou que a gente não deixou rastro. Eu não posso dizer exatamente aquilo que ele quis dizer, mas ele disse que do nosso lado não havia problema. Na SPE, quer dizer, a SPE que tocava a obra, ele disse que também auditou e nenhum pagamento indevido saiu da SPE. É o que ele está dizendo aqui. Checou tudo. No caso do gerenciador, que eu entendo que é o Soares, ele checou a contabilidade, não houve nenhum problema. Agora ele está dizendo, fica difícil avaliar se o Soares, em algum momento, não fez alguma comunicação via telefone que pode ter comprometido a gente. E em relação ao sócio, ele está dizendo que não sabe como o sócio fez o que o sócio fez. Mas ele não está dizendo aquilo, estaria sendo leviano aqui se eu dissesse aquilo, ele não está dizendo que o sócio fez um pagamento devido. Agora, ele sabe, assim como todo mundo sabia, que algum entendimento que pode ou não incluir pagamento indevido houve para atuar junto a Petros. Que entendimento então, poderia ser esse, senhor Marcelo? Bem, doutora, você tinha vários modelos. Você tinha modelos onde, na verdade, é o seguinte: muitas vezes você tinha uma relação ampla com um determinado político e tudo cabia nessa relação ampla. Por exemplo, eu tinha uma relação ampla com o que tange já falei aqui da planilha italiana, e muitas vezes você evitava pagamentos de contrapartida específico em projeto por causa dessa relação ampla. Ou podia haver casos em que, de fato, poderia haver uma contrapartida específica. Então, fica difícil, fora a pessoa que é leviano de alguém que não conhecia, estar afirmando o que é que foi feito nesse caso. Eu não sei se, no caso da OAS, esse projeto entrou dentro de um contexto de uma relação ampla que a OAS tinha com o PT, ou se foi feito um pagamento indevido. Eu não fui informado e, pelo que Paul está dizendo aqui, nem ele sabia. Senhor Marcelo, em seguida a essas explicações de Paul Tite, o senhor diz redobrar cuidado e depois peça para a RS atualizar MRF. Por que o senhor determinaria redobrar cuidado se o senhor diz que não tem conhecimento de pagamento de vantagens indevidas de maneira certa e clara? Exatamente. O fato de não ter certeza... Só precisamos interromper um pouco. Precisamos interromper um momento para fazer a alteração da gravação. Já em seguida retornamos. Continuação, depoimento, ação penal 505, 95, 86, 50, 2018, 404, 7000, em ação movida pelo Ministério Público Federal contra Armando Ramos Trípode e outros. O senhor pode repetir novamente seu nome completo?
Marcelo Bahia Odebrecht. O Ministério Público, então, pode reformular a pergunta? Aqui o senhor responde redobrar cuidado e depois peça para RS atualizar MRF. Por que o senhor determinou que se redobrasse o cuidado? Doutor, efetivamente, o fato de não se ter certeza se houve não quer dizer que não houve. Até porque, eu volto a afirmar, apesar de eu não ter conhecimento, eu mesmo achava que havia. Quer dizer, eu estou dizendo, aliás, achava não, eu tenho quase certeza que algum tipo de acerto houve. Se ele foi um acerto de uma contrapartida específica, ou se ele entrou numa relação geral, eu não posso afirmar. Quem pode afirmar foi quem tratou com isso. Agora, sabendo que dificilmente se conseguir atuar junto a empresas estatais ou fundos de pensão estatal sem algum entendimento político. E, novamente, esse entendimento político passava ou por uma relação mais ampla, certo? Ou por uma contrapartida específica. Então, apesar de que eu não tinha certeza, eu achava que podia ter alguma coisa. E o que o senhor quer dizer com relação mais ampla, que seria a outra hipótese aventada pelo senhor para não tem o controle como fizeram, não é isso? O senhor, aqui está dito por Paul Altite, não tem o controle como fizeram. É o que eu entendi. Nosso lado, ok. O sócio não tem o controle como fizeram. O que eu estou entendendo é que ele não sabe como foi feito este tipo de acerto ou pagamento. É como eu falei, quando eu digo essa relação mais ampla, eu vou dar o meu exemplo. Tá? Eu tinha uma relação ampla conhecida pela planilha italiana, e por conta dessa relação ampla, não necessariamente eu fazia acertos específicos. Então, muitas vezes você evita de pagar contrapartida específica de um determinado projeto, porque ele está embutido numa relação ampla. Então, aí tem que se avaliar se essa relação ampla ela é ou não ilícita. Então, eu estou dizendo, não estou afirmando aqui. É questão de que existe uma relação ampla, existem várias maneiras de fazer entendimento político. O que eu estou afirmando para a senhora é que, com certeza, algum tipo de entendimento sempre deveria haver quando se atuava nas empresas que tinham essa influência política, e no caso dos fundos estatais, ou através de uma contraparte específica ou através de uma relação maior. O Altite não lhe informou que ajustou pagamentos da ordem de 7% sobre o valor desse contrato? Excelência, eu não me recordo, eu tenho quase certeza que não, porque senão estaria nos e-mails. Inclusive, a própria Polícia Federal sabe, ela tem meu computador, que naqueles projetos em que Paul Altite acertou pagamentos indevidos, ele me informou através de e-mails. E os meus e-mails estão com a Polícia Federal, o computador está com a Polícia Federal. Então, a gente encontrou, eu encontrei, já encaminhei a Procuradoria-Geral da República, a própria F já deve encontrar alguns, a gente já encontrou aqueles projetos em que Paul me informou. Nesse caso específico, eu não me lembro, não encontrei nenhum e-mail, não foi encontrado e-mail, provavelmente ele não me informou. Senhor Marcelo, havia uma equipe no Grupo Odebrecht dedicada à realização de pagamentos com recursos não contabilizados, que foi conhecida como setor de operações estruturadas? Existia, na verdade, uma equipe, na verdade, pessoas que eram responsáveis por fazer pagamentos não contabilizados, isso vem desde a década de 80, 90, tá? E em um determinado momento, que foi, se não me engano, em 2006, a pessoa que substituiu o anterior denominou o programa interno como operações estruturadas. Então, já havia isso. Essa denominação de operações estruturadas ocorreu a partir de 2006, mas nada mudou em relação ao que se praticava. Então, de fato, nós tínhamos sempre uma equipe de 1, 2, 3 pessoas dedicada a apoiar os executivos do grupo nos pagamentos não contabilizados. E o senhor pode explicar esse histórico dessa equipe, como ela funcionava? O senhor aqui nos autos da ação penal 506-31-30-17-2016,
o senhor referiu que essa equipe foi montada desde 1980. Em 2006, as pessoas foram fazendo rodízio, assumindo essas responsabilidades, e Huberto Silva ocupou em 2006 a coordenação dessa equipe. O senhor poderia descrever como isso se deu? No fundo, quer dizer, esse assunto nasceu antes de eu entrar na construtora. Quando eu entrei na construtora como estagiário em 92, já havia essa equipe. Essa equipe foi mudando com o tempo, porque as pessoas vão mudando. E em 2000, o modus operandi dessa equipe, o modus operandi de pagamento vem desde a década de 90. Então, quando eu entrei na construtora, o modus operandi já era esse. Tá? Em 2006 ou 2005, a pessoa que... Eu já era presidente, na época ele era construtora, a pessoa que cuidava disso teve um AVC e o Huberto assumiu. Tá? Então, o Huberto assumiu, acho que em 2005, 2006, mas o modus operandi é o mesmo. Eu já expliquei isso em várias ações penais, mas não sei o que é que a senhora especificamente quer que eu explique. Quem eram as pessoas que estavam subordinadas a Huberto Silva? E o Huberto Silva, ele tinha... Lógico, a equipe foi mudando com o tempo, mas no final a equipe era ele, o Fernando Migliaccio, o Luiz Eduardo, e a Ângela e a Maria Lúcia. Especificamente, acho que no final a equipe era essa. Pois não. Especificamente, qual era a função do Fernando Migliaccio? Isso eu nunca soube exatamente qual era a função de cada um da equipe. Eu nunca entrei nesse detalhe com o Huberto. Eu sabia que eles apoiavam o Huberto, junto aos, digamos assim, aos doleiros, junto à comunicação com os outros executivos, mas qual era o papel exatamente de cada um, eu nunca soube. E essa equipe estava subordinada a quem, dentro da estrutura corporativa da empresa? Essa equipe está ligada a mim. Na verdade, já era uma prática, quer dizer, essa equipe estava sempre ligada ao ENE da construtora, e depois, quando a gente abriu a construtora em vários, quando eu fui para a Road, o Huberto continuou ligado a mim. É importante esclarecer só um detalhe, doutor, é o seguinte: na verdade, essa equipe ela deveria apoiar a construtora. Acontece que, como as pessoas das outras empresas acabaram saindo da construtora, quer dizer, e foram para as outras empresas e conheciam o modus operandi, elas continuaram a usar o apoio de Huberto para fazer os pagamentos não contabilizados. Mas essa era uma área que deveria ser da construtora. Certo. Só complementando, quando o senhor fala outras empresas, quais seriam? Não, o grupo tinha, no fundo, 15 áreas de negócio, 15 empresas, mais ou menos. Foi mudando ao longo do tempo. Então, dessas 15 empresas, 5 eram da construtora. Quer dizer, a equipe de operações estruturadas, em tese, era para atender os executivos da construtora. Acontece que a maior parte dos outros executivos das outras empresas, eles eram oriundos da construtora ou sabiam dessa equipe. E, portanto, quando precisavam fazer pagamentos não contabilizados, de qualquer natureza, bônus por fora, o fornecedor, o caixa 2, o propina, qualquer tipo de coisa, eles acabaram recorrendo, não sei se integralmente, mas em muitos casos eles acabaram recorrendo à equipe de Huberto para fazer os pagamentos não contabilizados. Então, pelo que eu entendo, o Paul Tite e a equipe lá dele, não sei se de maneira 100%, mas fez alguns ou a total dos pagamentos não contabilizados através do Huberto. Sem mais perguntas. Não tendo mais perguntas pelo Ministério Público, eu indagaria a assistência de acusação se teria perguntas? Pelos ilustres defensores, teriam perguntas? Pode formular, então. Bom dia, senhor Marcelo. José Rotondano, pela defesa de Irani Rossini. Pela defesa de quem? José Rotondano, pela defesa de Irani Rossini. Ok?
Certo. Ok? Senhor Marcelo, o senhor poderia esclarecer, por favor, se a Petrobras ela é notoriamente conhecida como uma cliente exigente? Sempre. Sempre foi. Sempre foi? Sempre foi. Sendo ela uma cliente exigente, seria natural haver incrementos, ajustes até o final da obra? Sempre. É natural. É difícil você ter um projeto. Às vezes, qualquer um de nós sabe que não precisa trabalhar nessa área. Se você construiu sua casa, ou construiu seu apartamento, ou pedir uma reforma, você sabe que o preço que você acerta, normalmente vão exigir um serviço com tempo, um serviço diferente. Então, qualquer um que já lidou com obra, seja a nível profissional ou particular, sabe que é normal. Não necessariamente isso caracteriza alguma coisa indevida. Certo. O fato de você ter esse tipo de alterações. Não é isso por si que caracteriza algo indevido. Certo. A Torre Pituba, para os padrões normais de obra de Salvador, é considerada uma grande obra, correto? É uma obra imobiliária. Eu diria o seguinte, não era dos projetos mais relevantes que nós tínhamos dentro da Odebrecht Aviações. Nós tínhamos outros que demandavam mais atenção. Mas era um projeto... A título de prédio também? Sim, nós tínhamos projetos que demandavam muito mais atenção aqui do que a coisa tudo. Não era um projeto no todo relevante para a organização, mas era um projeto grande. Ok. Pelo tamanho do projeto, o valor, o senhor considera que houve superfaturamento ou foi um preço normal praticado pelo mercado? Olha, eu sempre gosto de diferenciar o seguinte: o fato de haver, eu acho, se me perguntar, apesar de eu não conhecer, eu acho que algum tipo de acerto político houve, tá? Porque era assim que tratava. Você, para atuar junto com a Petro, junto com a Petrobras, você tinha que atender os interesses políticos, de alguma maneira, que estavam alojados nessa diretoria. Agora, a questão do superfaturamento, eu sempre defendi que eu nunca soube de que houve superfaturamento em qualquer projeto, seja de Petrobras ou de outro, porque, veja bem, inclusive na área imobiliária, você tem diferença de mercado, porque a área imobiliária é o seguinte: a Petro deve ter fechado um aluguel com a Petrobras, era um aluguel que tem que ser valor de mercado, não pode variar muito disso. A Petro fechou, então, o preço da obra, tinha uma taxa interna de retorno. O mercado imobiliário, principalmente, é uma coisa que não dá para você fugir do que se pratica no metro quadrado. Então, eu acho que, de fato, superfaturamento, eu nunca ouvi falar, e aí eu não acho que houve, tá? Okay. Eu acho que o fato de ter tido acerto político, eu digo muitas vezes, a gente questionava dentro de casa, que o fato de que a gente pagava esses entendimentos políticos, seja na forma de qualquer tipo de natureza, muitas vezes isso que era para diminuir o nosso orçado, não era para aumentar o valor da obra, era diminuir o nosso orçado. Certo. Para obras do porte da Torre Pituba, era comum a adoção de um estudo prévio de viabilidade? E, se sim, a custo de quem ficava esse estudo, essa análise? Não sei informar. Normalmente, eu imagino que a Petros deve ter feito algum estudo para... veja bem, esse é um projeto build-to-suit, que é comum na área imobiliária. Então, em geral, a Petrobras deve ter dito que tinha uma necessidade de tal área, estaria disposto a pagar o aluguel de tal preço, a Petros foi fechar a construção de tal valor, fechou a taxa de retorno, e isso normalmente eu acho que caberia ao investidor, às vezes ao developer que leva o projeto, eu não sei. Aí é um detalhe que eu não sei. Certo, pode ter feito isso, pode ter partido da Petros, pode ter partido do developer. Ok, só uma última pergunta. Em relação a esses aditivos, a esses incrementos comuns a esse tipo de obra, ela parte de forma vertical, ou seja, é a empresa que está encomendando, que faz esses incrementos, essas modificações, os projetistas, certo? Eles têm alguma ingerência sobre isso? Ou já lhes chega pronto para eles elaborarem um projeto com base nessas alterações? Entendeu? Eu não conheço o caso específico, eu nem sei se teve aditivo nessa obra, não me lembro disso. Certo. Mas eu quero lembrar o seguinte: é só ver uma obra. Quando você vai construir sua casa, você tem dois tipos de incremento. Aquele que vem
do cara que você pediu para construir, que disse que a mão de obra subiu de preço, ou o material subiu de preço, ou o serviço foi diferente, ou tem aquele tipo de aditivo que vem porque você, como cliente, pede para adicionar um quarto, pede para mudar uma especificação. Então, Certo. você tem dos dois lados, tá? Certo. Mas no caso dos projetistas contratados para a elaboração dos projetos, não costuma partir deles, não parte deles, portanto, as sugestões de alteração, certo? Já lhe chega pronto para projetar. Tem tudo que é tipo. Muitas vezes... Entendi. O senhor não sabe projetar nesse caso específico. Excelência, eu pedia só que reformulasse a pergunta, porque dessa forma ela está induzindo uma resposta. Vou reformular, Excelência. Obrigado. Então, sobre o caso específico, o senhor não saberia precisar se as alterações partiram de sugestões dos projetistas. Eu nem soube que teve alterações. Eu não entrei nesse nível de Então, detalhe. sem mais perguntas. Obrigado. Então, em algum outro caso, o senhor tem conhecimento se eventualmente houve assim sugestão de alteração de projeto por conta de projetistas? Ah, sim, Excelência, com certeza. Muitas vezes o projetista muda de opinião no meio do projeto, acha que a especificação tem que ser diferente. Eu digo, muitas vezes o arquiteto, o projetista, que é o mundo, ele tem naquele projeto a assinatura dele. Então, é muito comum ter projetistas e arquitetos que, no decorrer do projeto, resolvem mudar as especificações ou cometem erros, resolvem mudar a coisa. As demandas, sim, muitas vezes vêm dos projetistas. Ok, sem mais perguntas, Excelência. Obrigado. Pelos demais defensores, alguma pergunta a mais? Eu indagaria aos ilustres advogados que estão em São Paulo se teriam perguntas. Sem perguntas. Não havendo mais perguntas, então eu declaro encerrado o depoimento. O senhor está dispensado já, senhor Marcelo. Obrigado, Excelência.